A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, eu convido você a acompanhar essa mensagem subordinada ao tema Jesus está voltando e nós estamos vivendo os últimos dias do fim do mundo. Eu quero que você perceba, meu amado irmão, que nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses e os últimos anos desta terra pecaminosa, desta terra prostituída e adulterada. Estamos vivendo os últimos dias desta terra onde o homem vale aquilo que tem no bolso, onde o homem vale segundo sua formação e não segundo sua verdade e sua lealidade. Nesta terra é respeitado e temido aquele que tem, aquele que pode e manda. Porém, quero eu vos dizer, pela revelação de Jesus Cristo, Deus de minha alma, o Deus a qual eu pertenço, o Deus a qual eu adoro com todo o meu coração e de toda a minha alma, que o nosso mundo está no fim. Eu estou dizendo que dentro de pouco tempo a terra será destruída e não tarda. Acompanhe com muita atenção esta mensagem. Não permita que alguém o interrompa. Saiba que Satanás usará todos os meios para impedir você de não ouvir essa mensagem e trará a você pessoas para colocar dúvidas em teu coração. Apenas confie em Deus. Apenas confia em Deus. Esteja ligado ao Espírito da verdade, ao Espírito da santidade, porque só estando ligado ao Espírito de Jesus Cristo, você perceberá essa mensagem profética que me foi dado por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu começo com uma passagem bíblica no livro de 1 de Pedro 4, versículo 7, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios e vigiai em vossas orações. Amado no Senhor, saiba que o fim está próximo. Por isso, viva em consagração, viva de orações e dedica-se ao amor de Deus e ao próximo. No livro de 2 de Pedro 3, versículo 7, afirma as Sagradas Escrituras: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e da destruição do homem ímpio. Você que está ouvindo essa mensagem, saiba que este mundo que você tanto ama está reservado para o fogo, e isto acontecerá dentro de poucos anos. Acompanha outro capítulo, 2 de Pedro 3, versículo 10, afirma a palavra da verdade: o dia do Senhor virá, entretanto, como ladrão, no qual os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo calor, e a terra com todas as suas obras serão consumidas. Você que está ouvindo essa mensagem, estás a perceber o que as Sagradas Escrituras está dizendo? Você percebeu nessa passagem que Jesus virá como ladrão e que todas as coisas desta terra serão devoradas pelo fogo? Amado, eu convido a você a fazer o que os apóstolos fizeram e eu também já tenho feito. Isso é ter fé em um novo céu e uma nova terra. Esperar um novo céu e uma nova terra, porque esta será destruída com fogo e não tarda. Presta atenção nas palavras do apóstolo Pedro, 2 de Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amado irmão, o reino dos céus é real. O que você está vendo aqui, esta terra, é cópia do original, e o original é o espiritual. No livro de Hebreus 11, versículo 3, afirma a palavra de Deus: as coisas que se veem passou a existir daquilo que não se vê. Amado, saiba que o que não se vê é o reino dos céus, a cidade celestial. Apenas creia nela, porque do mesmo jeito que a terra e os céus existem, assim também existe o inferno e o lago de fogo, um lugar horrível de torturas, sofrimentos, ranger de dentes, um lugar sem paz, onde o ódio e a dor dominam, um lugar onde não existe descanso,
um lugar onde os piores instrumentos de tortura para as almas que lá existem perdidas são criados pelos demônios, instrumentos de tortura que o homem nunca viu e nunca imaginou ter visto. Neste lugar o ser humano dá conta da sua capacidade limitada. Eu estou dizendo que o inferno é real. A vida após a morte existe. O inferno e o lago de fogo é o ponto final de todas as pessoas que caminharam segundo suas ilusões, suas paixões e desejos. Amado, no inferno não existe piedade, amor, compaixão, misericórdia, comida, bebida. Não! Este lugar é um lugar de sofrimento eterno. O sofrimento lá é pelos séculos dos séculos. É um sofrimento sem fim, dia e noite. Mateus 25, versículo 41, Mateus 25, versículo 46, Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15. Amado, saiba de algo muito importante. O que nós fazemos hoje, o que nós plantamos hoje, é o que vai definir a nossa eternidade. Porque em breve, muito em breve, Jesus voltará. Eu estou dizendo que o fim do mundo está próximo. E as nossas ações praticadas aqui hoje determinarão o nosso futuro. Ou com Cristo na eternidade, ou no lago de fogo, sofrendo de eternidade a eternidade diante de Satanás e seus demônios. Amado, presta atenção. O mundo vai acabar. Talvez você está se perguntando: o pastor está dizendo que o mundo irá acabar? Sim, amado, eu estou dizendo que o mundo irá acabar. Agora dê a tua atenção na resposta desta afirmação. Não permita que Satanás coloque em você preguiça ou sono ou outro tipo de preocupação. Amado, antes de tudo, eu não sei e ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus e do fim do mundo. A Escritura deixa isso claro. Mas afirma as Sagradas Escrituras que podemos reconhecer os tempos próximos da vinda de Cristo e as condições estão oportunas para isto acontecer a qualquer momento. Presta atenção em algumas profecias reveladas que nos levam a perceber que estamos vivendo os últimos dias da terra. Mateus 24, versículo 3 ao versículo 28. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos em particular lhe perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou o fim dos tempos? Amados, os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus porque eles não entenderam o que Jesus lhe falou no versículo 2. Já em particular, Jesus começou a lhes dizer: nos últimos dias, vocês têm que estar muito atentos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Amado, você percebeu que Jesus explica aos seus discípulos os sinais dos fins? Será que tudo isso a gente não tem acompanhado diante de nossos olhos? Olha o que Jesus completa: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Amado, saiba que tudo isso que eu estou falando é muito sério. Jesus disse que o evangelho será pregado em todo o mundo e depois será o fim da terra, o fim dos nossos planos e desejos passageiros, o fim de todos os partidos, o fim de um governador, presidente ou rei homem. Tudo isso será destruído pelo fogo.
Talvez você está perguntando, mas tudo isso já vem acontecendo há muitos anos. É a verdade, tudo isso já vem acontecendo há muitos anos. Mas o plano de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nenhuma alma se perca. Por isso Deus tem adiado a sua vinda. O livro de 2 de Pedro 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há pessoas que dizem: eu não creio no fim do mundo, porque até mesmo os nossos antepassados já diziam, e até aqui nada aconteceu. Acompanha, por favor, com muita atenção o que diz as Sagradas Escrituras. 2 de Pedro 3, versículo 3 ao versículo 4, diz: sabei antes de tudo que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo permanece como desde o princípio da criação. Amado, esta passagem, você percebeu que até o dizer que Jesus não vem, a terra não será destruída, é sinal dos últimos tempos? As pessoas que dizem das coisas são escarnecedores, zombadores, são pessoas que caminham segundo as suas paixões, e são eles que dizem: o fim do mundo não acontecerá. Amado, você que está ouvindo essa mensagem, eu espero que você considere esta palavra que vem da parte de Deus, porque o nosso mundo está acabando. Acompanha mais alguns dos sinais dos últimos dias, e sinais estes que a gente acompanha de dia após dia. 2 de Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 5. Assim diz a palavra de Deus: sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Amado, a Bíblia é o mais notável livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos, e ao mesmo tempo é um livro tão profundo que podemos estudá-lo a vida toda e ainda assim não compreender toda a sua verdade. No livro de Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 31, e Gênesis 2, versículo 2, nos conta a história da criação. Isso é, Deus criou a terra em 6 dias, e no 7º dia completa a sua criação e descansa. Agora eu faço a seguinte pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia? Amado, por que Deus levou 6 dias para criar o mundo, enquanto podia ter criado num instante, num piscar de olhos? Mas não, Ele levou 6 dias. Por que Deus criou o mundo em 6 dias? Porque Deus, através da sua criação, está nos mostrando, nos revelando o tempo da existência da terra. No livro de Isaías 46, versículo 10, diz: Deus anuncia o fim desde o início. Amado, você percebeu essa passagem? Que Deus anuncia o fim desde o início, isso é, desde a sua criação. A palavra de Deus no Velho Testamento é cheio de prenúncios. Acontecem fatos na história que também ilustra algo que irá acontecer no futuro. Um exemplo disso, quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, esse fato ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus na cruz, oferecendo pelos pecados do mundo. Amado no Senhor, você percebeu o que Abraão fazia com seu filho Isaque? Estava revelando o que Deus faria com Cristo no futuro. Agora eu pergunto a você, será que Deus não nos quer revelar o porquê a terra foi criada em 6 dias, sendo o 7º dia o dia de descanso? Será que esses dias da criação é uma ilustração
de algo que precisamos saber? Eu acho que sim, amado. Afirma a palavra de Deus. 2 de Pedro 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este contexto refere-se à segunda vinda de Cristo. O Salmos 90, versículo 4 diz que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Amado, para Deus um dia é como 1000 anos. Então poderia ser que os 6 dias da criação indicassem a nós que o nosso tempo na terra seria de 6.000 anos e que o 7º dia de descanso ilustraria o reino milenar, quando Cristo volta para estabelecer seu reino na terra, tempo de justiça e de paz. Amado, eu quero que você saiba que desde Adão até o nascimento de Jesus Cristo se passaram 4.000 anos, isso é, passaram-se 42 gerações. Mateus 1, versículo 17. E da morte de Jesus Cristo até os nossos dias passaram-se 2.000 anos. Agora vamos somar. 4 mais 2 é igual a 6. Este 6 simboliza os 6 dias da criação ou o 6º milênio que a Terra está vivendo. Amado, se este é o acaso, estamos vivendo o que o Novo Testamento chama de últimos dias. Para mim tudo isso faz sentido. Que Deus tenha estabelecido um período de 7.000 anos para o homem ocupar a terra, com os últimos 1000 anos sendo um período de descanso. Quando Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra, Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 6. Eu estou certo de que a terra está vivendo os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses e os últimos anos do 6º milênio, sendo o 7º milênio o governo de Cristo na terra e não do homem pecador. E a pessoa que não tomar hoje a decisão de buscar Jesus não verá o ano milenar, não estará com Cristo no milênio. Amado, saiba que Deus, em sua palavra, quando mede o tempo, Ele o faz por sétimos. Presta bastante atenção. Primeiro, Deus criou o mundo em 7 dias, como o 7º dia sendo de descanso. Segundo, de acordo com a lei do Velho Testamento, os judeus devem descansar a cada 7 dias. Terceiro, na 7ª semana, após a Páscoa, celebram uma grande festa e descansam. Quarto, no 7º mês, celebram 3 de suas grandes festas e descansam. Quinto, cada 7 anos é um ano de descanso para as terras, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, celebram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para as terras e de liberdade para o povo. Sexto, no livro de Gênesis 8, versículo 22, Deus mede o trabalho e o tempo por 7. Deus diz: enquanto a terra durar, vai existir. Primeiro, semear. Segundo, colher. Terceiro, frio. Quarto, calor. Quinto, verão. Sexto, inverno. E sétimo, noite e dia. Sétimo, no livro de Daniel 12, versículo 7 ao versículo 11, nos revela que o reino do anticristo será de 7 anos. Oitavo, no livro de Apocalipse 2, versículo 1, fala das 7 estrelas, cada uma delas representando um pastor. Nono, no livro de Apocalipse 1, versículo 12, fala-nos dos 7 castiçais, cada uma delas representando as igrejas do Novo Testamento. Décimo, no livro de Apocalipse 5, versículo 1, fala-nos dos 7 selos, significando o número da perfeição de Deus. 11º, e mais, Deus tem 7 espíritos. Apocalipse 5, versículo 6. 12º, o templo de Salomão levou 7 anos para ser construído. 13º, Deus ordenou a Noé que fizesse a arca com 7 andares. 14º, para a queda do dilúvio, no livro de Gênesis 7, versículo 1 ao versículo 4, Deus deu a Noé 7 dias para fazer entrar os animais puros, sendo o 7º dia o dia final de todo o trabalho de Noé. No versículo 4,
no livro de Gênesis 1, Deus diz que depois de 7 dias a terra será destruída. Amado, eu quero que você saiba que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segundas de Pedro 3, versículo 8, Salmos 90, versículo 4. Lembrem-se, de Adão até Jesus Cristo se passaram 4000 anos ou 4 dias. E da morte de Cristo até os nossos dias passaram-se 2000 anos ou 2 dias, sendo o total de 6000 anos ou de 6 dias, sendo o tempo determinado do homem nesta terra. Eu estou certo que estamos vivendo os últimos dias do 6º milênio. Dentro de poucos anos, cristãos serão ameaçados e mortos em nosso país por causa da verdade pregada. A Bíblia Sagrada, para se cumprir toda ela, falta 0,1 de profecias a serem cumpridas. Amado, saiba que em breve, muito em breve, Angola estará vivendo uma guerra com o sistema americano. E por detrás desta guerra estarão alguns partidos políticos do nosso país. Lançarão sobre o nosso país bombas programadas que mutilarão milhares de pessoas. Mas também eu quero que vocês saibam que Angola não será o único país que estará em guerra. Muitos outros países também serão atacados. Amado, saiba que a nova ordem mundial já começou a ser implementada. Saiba que o anticristo já está preparado para governar o mundo. Amado, saiba também que o anticristo se apresentará no período que esta guerra estará acontecendo, trazendo solução aos problemas como se fosse o Messias. E dentro de pouco tempo, veremos uma paz universal. Amado irmão, você já se perguntou o porquê a conta banquita e das vacinas de tétano que só as mulheres podem apanhar? Você já se perguntou do biochip usado no planeamento familiar? E o porquê do GPS? Eu espero que você venha abrir os seus olhos, porque em breve, muito em breve, haverá um julgamento no mundo como nunca houve antes, o que a Bíblia chama de grande tribulação, antecedendo a volta de Cristo. Não se esqueça que o anticristo reinará um período de 7 anos. Após isso, Satanás e o falso profeta serão acorrentados por 1000 anos, sendo o ano que Cristo governará, isso é, o ano milenar ou reino milenar. Amado, você sabe que Deus já julgou o mundo uma vez nos tempos de Noé. Isso porque a terra estava cheia de corrupção e violência como os dias atuais. Não é verdade, amado? Deus exterminou toda a população com uma inundação e só 8 pessoas sobreviveram. Gênesis 6, versículo 1, versículo 22. Gênesis 7, versículo 1, versículo 24. Amado, você sabe que Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Isso pelo excesso de pecados sexuais, homossexualismo e perversão lá existentes. Será que não é como os dias atuais? Deus destruiu aquelas cidades e só 3 pessoas sobreviveram. Nos 2 casos, os que não tinham fé foram pegos de surpresa, mas os fiéis não. Por quê? Pois sabiam que um julgamento estava por vir. O que eu estou dizendo é que o nosso tempo está se esgotando. O tempo da terra está ao fim. A nossa existência aqui na terra não é para sempre. E que muito em breve Israel reconhecerá Jesus como seu Messias. E Cristo voltará à terra para estabelecer seu reino. Mas algo eu digo a você, não espera o fim do mundo chegar, porque talvez você morrerá antes da terra ser destruída. Por isso procura conhecer Jesus e ter um relacionamento pessoal com Ele, para que você não venha passar uma eternidade no lago de fogo e enxofre, longe da presença de Deus. Amado, saiba que o que estou dizendo é uma questão muito séria. Afirma a palavra de Deus que ninguém será justificado diante de Deus por praticar boas obras. Romanos 3, versículo 20. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Nós precisamos entender que o padrão bíblico para entrar no céu é ser perfeito, totalmente sem pecado ou justo, como a Bíblia diz. Por isso, todos nós precisamos do perdão de Cristo. E para alcançarmos o seu perdão,
temos que nos arrepender de corpo, alma e espírito e andar segundo sua palavra. Deste jeito seremos salvos. Amado, procura amar a Deus hoje com toda a tua vida e ao próximo como a ti mesmo. E não se esqueça que o nosso mundo está no fim e que estamos vivendo os últimos dias desta terra. E que Deus abençoe você hoje e amanhã e para todo e sempre. Essa mensagem me foi dada por Jesus e Ele ordenou-me a gravar. Meditação, Pastor Elemento Surpresa. Se tiveres uma dúvida concernente a esta mensagem e precisares de uma opinião, de uma palavra amiga, liga para o número 928 60 14 60. Meu amado irmão, eu quero dizer que essa mensagem não está completa, faltou muita coisa que Cristo Jesus passou para mim concernente ao fim do mundo ou concernente à destruição da terra. Então, liga para este número, eu vou atender você com muito amor e carinho, e aquilo que você não entendeu, no nome santo de Cristo Jesus, você entenderá. Deus abençoe você e sua família, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém.